Olá pessoal, hoje falaremos sobre a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff é regida por duas leis. A primeira lei diz que a soma das correntes elétricas que entram em um determinado nó é igual à soma das correntes que saem dele. E a soma das correntes em um nó é nula, ou seja, se eu somar aqui, por exemplo, nesse circuito I1, I2 e I3, a soma dos três tem que dar zero. Sendo que tudo que entra é positivo e tudo que sai é negativo. Então, no caso aqui, I1 mais I2 menos I3 igual a zero, ou I1 mais I2 igual a I3. Segunda lei, percorrendo uma malha em determinado sentido, a soma das tensões que têm o mesmo sentido do percurso é igual à soma das tensões que têm sentido contrário. A soma algébrica das tensões em uma malha percorrida em determinado sentido é nula. Ou seja, usando essa malha aqui, lembrando que a fonte, a tensão que cai na fonte é o mesmo sentido da tensão da fonte, positivo com positivo e negativo com negativo. E no caso das cargas que são os resistores, em sentido contrário à corrente. No caso, a corrente está percorrendo esse sentido, então a tensão é em sentido contrário. A corrente I2 está subindo, então a tensão está caindo ao contrário, descendo. E por último, I1 continua aqui, sentido contrário da corrente. No caso dessa malha, por exemplo, a gente tem essa tensão e essa tensão no mesmo sentido. Então, E1 mais a tensão que cai nesse resistor é igual ao quê? A soma da tensão de R1 mais R mais a fonte mais esse R aqui. Então, a soma dessas tensões tem que dar zero. Vamos passar agora para um exemplo. A gente adotou aleatoriamente aqui alguns sentidos de corrente. Não importa o sentido da corrente que você adota, sempre tem que dar zero. Se a corrente der um número negativo, significa que o sentido que você adotou a corrente está errado. Ou seja, se a corrente, por exemplo, aqui der menos 1, significa que o sentido da corrente é ao contrário do adotado. Nessa equação, então, temos aqui o que está entrando, I1 e I3. Então, ele fica aqui, I1 mais I3 igual a I2, que é o que está saindo. Então, aqui temos aqui, adote os sentidos das correntes, lembrando que a entrada fica do lado esquerdo da equação e a saída do lado direito. Então, o que está entrando é I1 e 3 e a saída é I2. Essa é a primeira equação. A segunda equação. Dividimos o circuito em duas malhas. Temos aqui a malha 1 e a malha 2. Com base nos sentidos adotados da corrente, temos o sentido da tensão de cada resistor. Então aqui I1 e 2 estão no mesmo sentido, então a corrente fica no sentido a tensão fica no sentido ao contrário, e aqui fica no mesmo sentido da fonte. A mesma coisa aqui. Se 3 está indo nesse sentido, a tensão está em sentido contrário. E aí todas as tensões que ficam no mesmo sentido ficam de um lado da equação e os de sentido oposto ficam do outro lado. Então vamos lá. Aqui nós temos 20 de um lado e os outros dois estão do lado oposto. Então temos aqui 20 igual 10 vezes I2, aí você acha a tensão desse resistor, mais 5 vezes I1, que é a corrente que percorre esse resistor. Temos aqui a equação. Vamos isolar aqui o I1. Então vamos passar o 5 I1 para cá, passar o 10 para lá, inverter. Temos I1 igual a 20 menos 10 I2 dividido por 5. Ou seja, 4 menos 2 e 2. Equação da malha 2. Temos a tensão aqui. Se a gente percorrer aqui, o sentido temos oposto e oposto. Ou seja, 40 igual 10 e 2 mais 5 e 3. Agora vamos passar o I3 para o lado esquerdo e manter o resto aqui. Vamos ter 40 menos 10 e 2 e os 5 e 3 do lado de cá. Continuando aqui, a gente vai ter I3 igual a 40 menos 10 e 2 dividido por 5.
Então I3 é igual ao quê? 4 dividido por 5, 8, 2 e 2. Agora vamos substituir essas duas equações na primeira equação, que era essa aqui. I1 mais I3 igual a I2. Fazendo a substituição aqui, a gente tem os dois valores de I1 e I3. Fazendo aqui a soma, nós temos 12 menos 4 e 2 igual a I2. Ou seja, I2 mais 4 e I2 igual a 12, ou seja, I2 igual a 12 dividido por 5 igual a 2,4 amperes. Então a gente determinou que I2 já vale 2,4 amperes. Como o sentido é positivo, significa que o sentido adotado está correto. Agora nós vamos pegar esse valor e jogar nessa equação do I1 e na equação do I3. Jogando na equação do I1, a gente tem aqui 4 menos 2 e 2. I1 igual a 4 menos 2 vezes 2,4 igual a menos 0,8. Ou seja, essa corrente adotada para cima, na verdade, ela está descendo, por causa do sinal negativo. E substituindo de volta na equação de I3, está aqui, a gente acha a corrente de 3,2 amperes. E assim a gente resolve esse exemplo aqui, utilizando Kirchhoff. Ok? Até o próximo.